Olá, irmãos. Estamos aqui mais um dia para cultuar ao Senhor, adorar ao Deus, nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus porque podemos chegar à casa dos irmãos, ainda que impossibilitado de estarmos juntos ali na igreja, no templo. Nós podemos compartilhar desse momento através dos recursos da tecnologia, e hoje nós agradecemos a Deus, porque Deus já tinha preparado todas as coisas. Imaginemos nós há alguns anos atrás, quando não existiam essas tecnologias, como é que seria? Deus preparou todas as coisas no tempo certo, todas as coisas acontecem, porque Deus é o dono de tudo, é Ele quem sabe todas as coisas, e nós só podemos agradecer. Independente de não podermos estar nos reunindo na igreja, nós podemos estar nos comunicando, né, através da internet, através destes recursos tecnológicos, e nós devemos ter o nosso coração agradecido a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Hoje nós estaremos no culto, em culto. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos na revista do segundo trimestre. Eu repostei a revista no grupo para os irmãos acompanharem. Nós estamos essa semana trabalhando a 10ª lição, que tem por título A Resistência às Heresias. O título é A Resistência às Heresias, lição 10. Tem por base o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao verso 16. Os irmãos procurem estudar a lição em casa. Está lá, é só os irmãos pegarem lá no grupo. Se os irmãos precisarem, podem me passar o WhatsApp, me solicitar, que eu estarei enviando o arquivo para os irmãos, para que possamos todos juntos estar estudando a lição. E já pensando, Deus está preparando todas as coisas para, quem sabe, nesse próximo trimestre, encerrando esse trimestre, nós possamos estar novamente nos reunindo ali no templo, adorando ao Senhor em comunhão com os irmãos. Nós queremos também lembrar dos nossos aniversariantes da semana. Nós temos 2 aniversariantes. O Samuel Pereira Carvalho fez aniversário no dia 1º de junho, parabéns. A irmã Thalita também fez aniversário no dia 5. Irmã Thalita foi dia 5 e Samuel no dia 1º. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, vocês que têm a oportunidade de estar servindo ao Senhor. Irmã Thalita, uma bênção na igreja, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. O Samuel, nosso adolescente, que Deus possa abençoar também a sua vida, Samuel. Continue firme no Senhor, sempre, tá bom? Também quero deixar para os irmãos alguns pedidos de oração, e nós estaremos orando, lembrando os irmãos que nós precisamos continuar orando pela igreja, não a igreja templo em si, mas a igreja, nós como igreja, que estamos espalhados, mas que Deus possa nos proporcionar um tempo de nos ajuntarmos novamente para estarmos cultuando a Deus em comunhão. E orando também pela vida dos nossos pastores, pelos seus ministérios, pelos nossos líderes na igreja, e também por todas as famílias, que ali são representadas na igreja. Muitas famílias que ainda não conhecem o Senhor, e nós agradecemos a Deus porque em muitos lares, talvez essa transmissão tenha sido uma oportunidade de alcançar lares que antes não estavam sendo alcançados. Então nós estamos aí nos lares dos irmãos. Que Deus abençoe. Se você está ouvindo o culto neste dia, que você possa ouvir o que Deus tem para o seu coração. Você que faz parte dessa família que está aí nos ouvindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero também convidar os irmãos a estarem orando pelos nossos governantes. Quando muitas vezes nós estamos preocupados, temerosos, sem saber direito o que fazer, cheio de dúvidas, quando nós olhamos para nossas autoridades e nossos líderes governamentais,
nós percebemos que não estamos sozinhos, né? Eles estão parecendo mais perdidos do que nós, porque a maioria deles não conhece a Deus, não tem essa fé que nós temos, que todas as coisas estão dentro do controle de Deus, estão perdidos em suas ideias, ideologias, suas políticas incansáveis de preocupações com questões mais financeiras do que humanas. Nós queremos entender que o propósito de Deus dentro de tudo isso que está acontecendo é para que nós possamos nos tornar mais humanos, porque eu acho que o tempo nós estávamos vivendo já esquecendo da nossa humanidade e sem perceber estávamos automatizando nossa vida, fazendo com que a nossa vida tivesse um padrão que com certeza não tinha tempo para Deus. Deus não se encaixava dentro do nosso dia a dia, e Deus está nos parando para que nós possamos olhar para Ele e entender que Ele está no controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo, nada pegou Deus de surpresa. Pegou foi sim a mim, a você, aos nossos governantes, mas Deus estava no controle de todas as coisas, muito antes de nós termos notícias dos primeiros casos dessa doença do Covid. Deus já estava no controle de todas as coisas, e por isso nós queremos orar nesse momento. Convido você a baixar a sua cabeça, onde você estiver, ore nesse momento por tudo isso que nós estamos falando aqui, pelas famílias, pela igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos governantes, por aquelas pessoas que estão enfermas, passando por lutas e provações, momentos difíceis com essa doença. Muitas pessoas estão internadas em situação de alto risco de vida. Que nós possamos orar por essas pessoas e também orar por aquelas famílias que estão enlutadas, que estão sentindo a dor da perda de um parente por causa dessa doença, por causa deste vírus. E também orar, né? Nós não podemos deixar de orar pela família da irmã Erli, que Deus possa confortar o seu coração, dando refrigério, alívio para esse momento de dor profunda, que é a perda de um membro querido da família. Que Deus abençoe, né, a irmã Erli, os seus filhos, que vocês possam saber que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos fechar nossos olhos e orar. Pai, santo e eterno Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado seja o teu santo nome. Nós queremos lhe agradecer, ó Pai, por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos cultuando o Senhor, adorando o teu santo nome. Ó Deus, dai-nos, Senhor Deus, sabedoria para lidarmos com os momentos difíceis que estamos passando, por tantas situações que muitas vezes nos pegam de surpresa, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada disso assusta o Senhor, porque todas as coisas estão dentro do teu controle. Nós queremos lhe pedir, Senhor Deus, pela vida dos nossos aniversariantes, o Samuel, a irmã Thalita. Abençoe, Senhor Deus, a vida dos teus servos, dando a eles, Senhor Deus, muitos e muitos anos de vida, te servindo e te adorando. Lhe pedimos, Senhor Deus, também pelos nossos políticos, pelos governantes, por aqueles que estão na liderança política do nosso país, do nosso estado, do nosso município, homens e mulheres que estão perdidos e muitas vezes estão sendo levados ou levando outros a questionamentos com relação a dinheiro, finanças, situações diversas, mas a principal não tem sido a preocupação deles, que é a vida humana. Ajuda, Senhor Deus, com que esses governantes venham olhar principalmente e primeiramente para a questão humana, que nós possamos, Senhor Deus, estar dentro, Senhor Deus, da Tua vontade, cumprindo o Teu querer. Lhe peço, Paizinho querido, também pelos pastores
pelo pastor Francisco, pelo pastor Albertino, pelo pastor Vanderlei e suas famílias, ó Pai. Visita-os onde eles estiverem, dando, Senhor Deus, a eles sabedoria para lidar com o seu povo. Muito obrigado, Senhor Deus, por estes homens que têm sido, Senhor Deus, trabalhadores incansáveis na Tua obra, que têm feito, Senhor Deus, a Tua vontade, que têm exercido, Senhor Deus, o ministério que o Senhor os chamou, os preparou. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos nossos pastores e pelas suas famílias. Queremos lhe pedir também por toda a liderança da igreja, cada pessoa que está exercendo alguma função na tua igreja, que está, Senhor Deus, à frente de algum departamento, união, ministério, que o Senhor possa, Deus, dar sabedoria para que eles possam, Senhor Deus, estar conduzindo, Senhor Deus, o teu povo, conduzindo, Senhor Deus, aqueles que necessitam em teus caminhos. Lhe peço, Paizinho querido, também pelas pessoas que estão em um leito de hospital, que estão, Senhor Deus, em situação de risco de vida, de morte. Toma, Senhor Deus, essas pessoas em Tuas mãos, visita, Senhor Deus, com Teu Espírito, dá o bálsamo, o refrigério, a recuperação, Senhor Deus, a cura, ó Pai, para que essas pessoas possam entender que a questão humana, ela pode até contribuir para a cura, mas o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas. Que o Senhor possa, Deus, tomar todos os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que estão trabalhando, Senhor Deus, principalmente nos hospitais, que estão nessa linha de frente, lidando com esse vírus, ó Pai. Toma, Senhor Deus, estes homens e mulheres, abençoando as suas vidas, dando a eles, Senhor Deus, o alívio para os momentos de dores, quando estão ali acompanhando a perda de muitas pessoas, um momento de dor, de muitas vezes não saber como chegar em sua casa, o medo, a preocupação de passar algo para seus familiares, aqueles, Senhor Deus, que estão trabalhando, estão ficando doentes. Visita, Senhor Deus, essas pessoas, dá a elas, Senhor Deus, a cura, dá a elas, Senhor Deus, o escape desta enfermidade. Muito obrigado, Paizinho, nós oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar os irmãos também que nós estamos no mês de junho, mês de missões estaduais. E como todo mês, né, nós temos o nosso tema e a nossa divisa. O tema desse mês de missões é Sim, eu creio. Sim, eu creio. Você crê? E a divisa, João capítulo 5, verso 24, que diz assim, capítulo 5, verso 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém, né, irmãos? Que todos nós possamos crer verdadeiramente que Jesus é o nosso Salvador. E esta é a oportunidade de estarmos fazendo missões, levando a palavra de Deus para as nossas casas, para os nossos lares, nossas vizinhanças e para todas as pessoas que estão à nossa volta, seja no trabalho, no estudo. Aproveite esta oportunidade de anunciar o Evangelho a estas pessoas e muitas pessoas possam se converter ao Senhor. E assim nós queremos orar, encerrando este momento, agradecendo a Deus por tudo e já passando para o momento da mensagem com o pastor Vanderlei. Quero pedir que os irmãos orem pela família do pastor Vanderlei. Como os irmãos sabem, o pastor Vanderlei, ele trabalha, né, nessa linha de frente aí em hospitais. Orar pela irmã Conceição, pela sua luta. Nós sabemos que é grande, mas o nosso Deus é maior do que tudo isso, né? E ore pela família, então, do pastor Vanderlei também. Senhor Deus, muito obrigado, Paizinho, por esse momento. Independente, Senhor Deus, das nossas frustrações, dos nossos medos, dúvidas, o Senhor tem nos dado a oportunidade de continuar pregando a Tua palavra
de levar, Senhor Deus, o Teu Evangelho, de estarmos, Senhor Deus, usando os recursos tecnológicos para que a Tua obra não venha parar, mas nós queremos avançar, Senhor Deus, alcançar pessoas em todos os lugares. E assim, quero orar nesse momento, pedindo, Senhor Deus, pela vida do pastor Vanderlei, que estará com a palavra, a sua família, Senhor Deus, a irmã Conceição, as meninas. Abençoe, Senhor Deus, este lar, que a tua mão poderosa possa agir naquele lar, cuidando, zelando, guardando o pastor Vanderlei em seu trabalho, para que ele possa estar isolado, Senhor Deus, dessa enfermidade, nada possa chegar até ele. Assim também lhe pedimos pela irmã Conceição, pela sua luta, Pai, que o Senhor possa dar o refrigério para as suas dores, dar a ela, Senhor Deus, a cura, porque cremos, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus de todas as coisas, e o Senhor é o Deus que pode tudo, e por isso nós cremos e oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. E assim, Senhor Deus, nós queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. De Cristo, desejo que as consolações do Pai estejam sobre a sua vida neste momento. Eu quero te convidar a caminhar comigo nesta manhã, em pouco tempo, se baseando no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24. É um texto em que Cristo ele fala bem assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nesse contexto, Cristo estava tendo uma discussão com os judeus, como sempre, né? E ele começa a fazer um discurso falando quem ele é. Ele é o Filho de Deus, ele é aquele que tem nas mãos a própria vida, o poder da vida, de ressuscitar ou não ressuscitar. Ele tem o poder de fazer qualquer coisa, porque ele é o Filho de Deus e ele é a própria palavra de Deus, a palavra encarnada, o verbo encarnado de Deus, né, que a gente conhece muito bem lá em João capítulo 1. Nesse texto aqui, Cristo ele desafia os seus ouvintes a crer, né? Ele fala, na verdade, de quem ouve a minha palavra. O Deus, Jesus Cristo, está convidando o povo a ouvir a palavra dele. E nesses dias de angústia, de dor, de isolamento social, de dor emocional, porque nós estamos enterrando nossos mortos sem poder se despedir, angústia porque muitos estão desempregados e as contas continuam a chegar, angústia porque muitos estão sofrendo com seu isolamento, não podendo receber um abraço, um beijo, que faz tanta falta na nossa compreensão de relacionamento humano. Muitos estão sofrendo e eu preciso buscar justamente em Deus e na sua palavra o consolo e o conforto. A Junta de Missões Estaduais está lançando a campanha, né? Sim, eu creio. E eu gostei muito desse tema. É que é um desafio para nós. Nesses dias, quando nós não temos o poder sobre a nossa vida social, que nós não temos o poder sobre as situações, sobre as doenças, nós não temos o poder quase sobre nada, eu sou convidado a crer, dizer sim, eu creio. Eu conheço duas missionárias que quando eu converso com elas, uma sempre fala assim, Deus é fiel, pastor, Deus é fiel. E a outra, sempre quando eu converso também com ela sempre fala uma expressão muito interessante assim, eu creio que Deus já está agindo, eu creio que Deus já está respondendo, eu creio que Deus já está fazendo alguma coisa. E é muito bom isso, porque eu sou convidado a sair de uma situação em que eu estou com dúvida, mas deixar a fé brotar dentro de mim. A fé eu preciso deixar que ela brote através do ouvir, mas também do experimentar. Gideão havia ouvido sobre Deus, mas ele estava com dúvida e ele perguntou, onde está o Deus que meus pais me contavam? Muitas das vezes nós já estamos ouvindo, mas a incredulidade, a falta de fé ainda continua armazenada em nossos corações, devido às nossas dores, nossas experiências de vida, nossa criação, devido aos fatores externos e internos.
nós temos muitas das vezes dificuldade de conseguir acreditar. Eu consigo crer para o próximo, não para mim. Nós temos uma visão muitas das vezes de nos colocarmos para baixo, não merecedor, não digno. Dentro de um certo prisma, isso é verdade, mas dentro do prisma bíblico, onde Deus diz que Deus amou o mundo, Deus ele não selecionou alguns, Deus amou a todos. Então você é fruto do amor de Deus e é fruto do cuidado de Deus. Eu só preciso acreditar que realmente Deus está fazendo alguma coisa, não como eu quero, não quando eu quero, porque Deus ele pode muito bem agir de uma maneira com uma pessoa e agir de outra maneira com você. Às vezes as duas estão na mesma situação. Deus tem a sua maneira de agir. Não sou eu que vou determinar, não sou eu que vou dizer como tem que ser. E nesse ato de crer, eu consigo romper com a barreira da razão, do medo e aceitar desafios que Deus faz para mim. Porque a fé em si, só como a Bíblia fala em João 1 João, ela sem as obras ela é morta. E para produzir a obra eu preciso me movimentar. Eu preciso sair de uma situação que eu estou apenas sentado, confortável, e servir a Cristo. A parábola do bom samaritano, aquele homem que parou o samaritano para poder socorrer aquele transeunte, ele usou seus recursos para abençoar. Ele estava com um projeto que era ir para Jerusalém, ir para Jericó, mas no caminho Deus ainda mudou a história daquele homem. Eu preciso deixar que Deus intervenha na minha história e Ele faça aquilo que está no coração dele, mudando para que aconteça na minha vida e que eu esteja no lugar e no momento que Ele quer para abençoar outras pessoas. Eu creio quando a junta declara, faz seus projetos que ela tem de evangelização, quando a junta de missões estaduais, a nossa Comissão Fluminense faz projetos de capelania prisional, de capelania universitária, escolar, eu creio que Deus vai usar esses recursos para abençoar. Porque não vai partir de mim o processo de fazer transformação, vai partir do momento que o Espírito Santo agir, da fé que eu colocar naquilo que Deus quer fazer. Mas falar, mas a demanda é grande, é muito grande, mas o meu Deus é muito maior. Eu preciso apenas acreditar que Ele pode. Deus pode fazer grandes coisas acontecerem somente se eu acreditar que Ele pode fazer e me colocar à disposição. Eu preciso acreditar nisso, eu preciso deixar que essa fé que eu escuto nesse Deus tão tremendo venha gerar em mim vida e vida em abundância. Jesus Cristo, nesse livro de João mesmo, ele falou assim, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas ele também falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. Ele falou isso. Ele está dizendo que vai haver uma produção de vida dentro de você, né? Que a gente entende que a água é essencial à vida. Vai haver uma produção da ação de Deus na minha vida, da maneira que eu vou estar jogando leveza, refrescância, vigor, saúde espiritual para as pessoas que estiverem me ouvindo através da ação de Deus na minha vida. Nesse texto também diz que quem crê tem a vida eterna. Isto fala de propósito, porque eu apenas não creio por crer. Eu preciso crer para algo lá na frente, lá no futuro. Já posso desfrutar que na minha vida, hoje, a vida é eterna. Eu não vou desfrutar na sua totalidade, é claro, mas eu vou desfrutar da comunhão com Deus. Eu vou caminhar com foco no futuro. Eu não vou viver com o olhar centrado no hoje, no agora, nesse momento, mas eu vou caminhar justamente para aquilo que Deus me apresenta no futuro. A Bíblia diz que a nossa pátria está no céu. Então eu olho para frente e vejo a pátria. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que a igreja ela vai ser arrebatada para o céu. Tem todo um processo de futuro, não só nesse momento que eu olho e eu aplico a minha fé, mas eu aplico a minha fé na ação que Deus vai fazer também na intervenção do futuro. Tanto o meu futuro pessoal, que é a minha salvação e minha ida para o céu, como também na vida das pessoas qual Ele me confiou para falar de Jesus Cristo. Sim, eu creio que isso pode acontecer. Mesmo aquele marido inveterado, aquele filho, né, o esposo, a esposa, eu creio que aquele vizinho também pode encontrar o Senhor Jesus Cristo. Eu creio porque isso é possível. É possível sim, eu preciso apenas deixar Deus usa a minha vida. Eu estou à tua disposição, porque você tem uma perspectiva de futuro maravilhosa, mas o seu próximo talvez não tenha. E nós, como igreja, temos essa responsabilidade de anunciar Cristo.
e anunciar com ousadia, porque Cristo já disse que nos deu poder e autoridade. Eu creio que Deus pode usar a minha vida para, com poder e autoridade, mostrar o Deus que me salvou, porque eu tenho uma perspectiva de futuro. E nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, uma coisa que dá muito medo para as pessoas é justamente o futuro. Qual é a perspectiva que eu tenho para o futuro? Muitos estão desanimados, muitos estão cansados, muitos estão perdendo a fé. E a chance da pessoa entrar em depressão ou começar a praticar atos de desatina é muito grande. Mas eu tenho a resposta. Eu tenho a solução para hoje e para o futuro, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele faz uma afirmação no final desse versículo, quando ele fala assim: não entrará em condenação, né, mas passou da morte para a vida. Ele trabalha justamente com esse paralelo, morte e vida. A Bíblia já diz que é tempo para todas essas coisas. Eclesiastes 3, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo de abraçar e deixar de se abraçar. Então há tempo para todas as coisas. E Cristo, ele apresenta a realidade nossa, que é a morte, que nós iremos experimentar, mas ele fala que passou. Você não para na morte, você não fica estagnado nesse conceito de perdi, não tem mais nada, acabou. Ele muda a perspectiva, porque ele diz que agora tem vida, né? E a vida que Cristo oferece é a própria vida dele, a vida eterna. Então, quando eu leio que a Bíblia me passou, que eu passei da morte, de uma existência, uma perspectiva ruim, mas para uma visão de que eu tenho vida, e vida em abundância, mas esta vida que ele me oferece é a vida dele. Então eu preciso criar um conceito de vida se baseando em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Qual tipo de vida que ele me oferece? A vida que ele me oferece é a mesma que ele teve com o Pai dele. Uma comunhão profunda com o Pai, porque eles e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Ele tinha comunhão com o Pai o tempo todo. Então ele está dizendo, a vida que eu vou te oferecer é uma vida que você vai poder ter comunhão com o Pai o tempo todo. Você vai poder experimentar o Pai, ouvir o Pai, estar cercado pelo Pai, estar debaixo da proteção do Pai. Você vai poder viver com o Pai o tempo todo. A ideia é esta. Eu tenho um passe da morte para a vida eterna, mas a vida para poder viver a mesma vida que Cristo teve com o Pai. Porque ele diz que nós podemos experimentar o Pai cada dia mais. Eu só preciso acreditar e deixar isso se tornar realidade na minha vida. É uma proposta tremenda de mudança de pensamento, é uma proposta tremenda de mudança de compreensão de vida. Eu preciso mudar o foco. Eu preciso deixar com que aquilo que eu estou planejando passe a ser algo que gere vida futura e atual, mas se baseando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso aprender então sobre Ele. Quem é Ele? Quem é esse Jesus que é o príncipe da paz, paz das consolações, é o Salvador, é o guia, é o rei. Ele tem tantos atributos na Bíblia, ele é tremendo, é fantástico, maravilhoso. E é esse Jesus Cristo que se coloca à nossa disposição para ter comunhão com a gente. É esse Jesus Cristo que nos procura e diz, eu estou convosco todos os dias. É esse Senhor Jesus Cristo que diz que quando nós estamos no leito de dor, Ele nos afofa a nossa cama. É esse Senhor Jesus Cristo que diz que é o nosso companheiro, nosso paráclito, nosso advogado também. É esse Senhor Jesus Cristo que está disposto a colocar a mão no meu ombro e dizer, você não vai cair porque eu vou te sustentar. É esse Jesus Cristo que me sustenta, me levanta e põe em pé e diz, eu estou com você. É esse Senhor Jesus Cristo, amigo, pessoal, único, sincero, fiel, honesto, que não me joga para baixo, mas que me levanta e diz, eu tenho uma vida para você, levante desse leito. Até como diz lá em Efésios capítulo 4, levanta-te, pois, dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá ou te iluminará. É a proposta que ele faz. Passou da morte para a vida. Eu não vivo como que estivesse esperando apenas colocar meu corpo dentro de um caixão, mas eu vivo porque eu tenho vida, e esta vida é o próprio Deus que me dá. Sim, eu creio. Essa proposta que Cristo ele faz para mim é a mesma que ele faz para o viciado, é o mesmo que ele faz àqueles que vivem na corrupção, é a mesma proposta que ele faz para aquelas pessoas que vivem de maneira desgarrada, desgradada, é a mesma proposta que ele faz para as pessoas que batem, que maltratam, que carregam uma arma, que mata. É a mesma proposta, porque ele quer vida para todos nós.
E essas pessoas só precisam ouvir que há uma solução. Muitos caem na desgraça de comportamento ruim porque nunca conseguiram ter uma perspectiva de qualidade de vida, nunca conseguiram ter uma perspectiva de vida diferente. Para eles só existe um padrão e esse padrão é esse aqui. Eles não conseguem entender que tem jeito, que tem solução. É porque a igreja precisa mostrar ao mundo que há um Deus. Esses dias tão difíceis para todos nós, eu vejo como dias de grandes oportunidades. Eu vejo que Cristo nos deu a chance de ver um momento histórico, mundial, onde a igreja vai fazer diferença e tem que fazer diferença, porque eu creio que não é a pandemia que vai destruir a minha fé. Sim, eu creio que não são as situações favoráveis que vai me levar para baixo. Até porque Abacuque viveu isso muito bem na sua crise lá do pós-cativeiro, mas ele fez aquela oração memorável que ele encerrou com uma afirmativa: ainda que não haja, ainda que eu não tenha, né, todavia eu me alegrarei, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu preciso entender isso. Em nome de Jesus. Amém.